Olá, meu amigo, minha amiga, Direito Administrativo, Leonardo Torres na área. Aula de hoje iremos tratar do quê? Dos princípios da impessoalidade e princípio da moralidade, que são dois princípios constitucionais explícitos que regem o direito administrativo. Só que antes de tudo, lógico, mensagem do dia foi: treine a sua mente para ver o lado bom de qualquer situação. É fácil não, mas demandará treinamento. Muito bem. Vamos lá então, coleguinhas. Iremos tratar hoje de dois princípios, ó, lá combo. Primeiro o princípio da impessoalidade, e depois o princípio da moralidade, ok? Muito bem. Professora, pergunta. Os princípios em questão são princípios constitucionais do direito administrativo, legal. Eles são constitucionais explícitos ou constitucionais implícitos. Assim como o princípio da legalidade, o da impessoalidade e o da moralidade são também o quê? Constitucionais explícitos, previstos onde? Lá no famoso, na celebridade, artigo 37 caput da Constituição. Beleza? E não se esqueçam, os princípios constitucionais do direito administrativo se aplicam a toda a administração pública e também se dirigem a particulares que com ela se relacionarem. Beleza? Muito bem. Vamos começar aqui então, gente. Viu comigo aqui? A impessoalidade, esse princípio, ele tem dois sentidos. Vamos colocar aqui, ó. Aliás, qual que é a essência da impessoalidade? Neutralidade. A administração pública seja neutra, imparcial e impessoal. Então, esse princípio, ele preconiza, ele estabelece que a administração pública atue com neutralidade, seja imparcial e impessoal. E atenção por quê, doutores? Esse princípio, ele tem dois sentidos. Vamos colocar aqui, ó. Qual que é o primeiro sentido do princípio da impessoalidade e qual que seria o segundo sentido do princípio da impessoalidade? Então, com muita calma, com muita singeleza, gente, num primeiro viés, num primeiro sentido, o que esse princípio proíbe? Ele proíbe, por parte da administração pública, discriminações o quê? Negativas. Ele proíbe, por parte da administração, discriminações negativas. Professor, o que é uma discriminação negativa? É quando a administração pública trata iguais com desigualdade. Se a administração pública trata os administrados com as mesmas características de forma desigual, ela dá um Hadouken, ela agride, ela afronta o princípio da impessoalidade. Exemplo clássico da tatuagem, tatu. Imaginemos que você tenha sido aprovado num concurso público, perito da Polícia Federal. Yes, ganha muito bem, né? Igual delegado de polícia federal. Yes, fui aprovado. Exame psicotécnico, lá a avaliação física, foi aprovado em tudo. No exame médico, fiquei nu e o médico, lógico, notou que eu tinha as costas fechadas, né? Uma tatuagem gigantesca com toda a Turma da Mônica. Eu sou fã da Turma da Mônica e tatuei lá, fechei as costas, uma tatuagem agressiva com a Turma da Mônica. Infelizmente, você foi reprovado porque a tatuagem, nesse caso aqui da Turma da Mônica, ela fere o decoro da atividade policial. Infelizmente, você foi reprovado. Pergunta: quando a administração pública ela obsta, ela nega, ela veda sua posse, somente por esse motivo, ela está ou não está tratando o igual com desigualdade? Lógico que está, gente. Qual que é a diferença para a administração pública entre um tatuado e um servidor público não tatuado? Qual que é o prejuízo do decalque na pele que uma tatu provocará à administração pública? Nenhum. Tanto que se a administração pública nega, veda, obsta a sua posse, somente por esse motivo, ela trata você que é igual aos demais com desigualdade e fere o princípio da impessoalidade em sua primeira vertente, em seu primeiro viés. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, em 2015, numa ação, relatoria do ministro Fux, que por sinal tem uma tatu também, se a administração pública age assim, é uma atuação inconstitucional, ele entendeu que isso fere o princípio da impessoalidade. Ok, gente? E a esta decisão do Supremo foi dado o caráter de repercussão geral. Ok? Muito bem. Outro ponto importante, nós temos algumas exceções, tá? Nós temos exceções em que a administração pública poderia sim proibir a sua posse devido a uma tatuagem, principalmente em órgãos policiais, em cargos policiais. Então, de acordo com o Supremo, a administração pública poderia sim
proibir a sua posse em relação a uma tatuagem, se fosse uma tatuagem, por exemplo, que ferisse valores fundamentais, uma tatuagem que fizesse apologia ao crime, a erva do cannabis, né, aqui que nós frita, uma tatuagem com um viés libidinoso, por exemplo, um pênis na testa voador. Agora, salvo estas exceções, afronta a direitos fundamentais, apologia ao crime e um quê de libidinosidade, a administração pública não pode proibir você que tem uma tatu de tomar posse em cargo público porque afronta o princípio da impessoalidade, ok? Agora cai em prova assim, ó, esse princípio, ele proíbe toda e qualquer forma de discriminação por parte da administração pública. Esse princípio, ele proíbe toda e qualquer forma de discriminação por parte da administração pública. Gente, não se esqueça que o direito é uma ciência humana, o direito é uma ciência humana e não exata, nada é absoluto, nada é taxativo. Quase sempre teremos o quê? Exceções para as regras. Quase sempre uma expressão taxativa que não dê margem a exceções, no direito, quase sempre tornará a afirmação inverídica. Então volta, esse princípio, ele proíbe em sua primeira vertente toda e qualquer forma de discriminação por parte da administração pública. Errado, excelência, errado, majestade, por quê? Esse princípio, ele proíbe em sua primeira vertente discriminações negativas, tratar o igual com desigualdade, só que ele incentiva, ele aplaude a discriminação positiva. Como assim tratar o igual com igualdade e o desigual com desigualdade na medida de suas desigualdades. Nome disso, discriminação positiva, mesma coisa que princípio da isonomia. Exemplo clássico, aquelas ações afirmativas. Quando o Estado ele dá um tratamento diferenciado a grupos que na visão dele foram historicamente prejudicados. Por exemplo, sistema de cotas em universidades públicas, em concursos públicos, ok? Então calma lá, professor. Ele proíbe a discriminação negativa, tratar igual com desigualdade, yes. Só que ele incentiva a positiva, mesma coisa que princípio da isonomia. Tratar igual com igualdade e o desigual com desigualdade. Exemplo, ações afirmativas. Yes, muito bem. Venham comigo então. Vamos lá, gente. Qual que é o segundo viés, o segundo sentido do princípio da impessoalidade? Ele também proíbe a promoção pessoal do agente público. Ele também proíbe a promoção pessoal do agente público. O agente público não pode se promover às custas da administração pública. E isso consta lá do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. O agente público não pode se promover às custas da administração pública. Aquele exemplo clássico, um exemplo inclusive que eu presenciei. Aqui em Santa Catarina, fui dar um rolê na Serra Catarinense, vários municípios charmosos, né? Bem legal. E eu vi lá um município pequenininho, não vou citar o nome, e tinha lá uma praça, um coreto e uma igrejinha, legal. E lá tinha um trator, 0 km, com uma faixa. O deputado estadual, 3 pontinhos, ele reuniu esforços e conseguiu a aquisição desse trator para o município X. Dava a impressão que o deputado estadual 3 pontinhos, ele pegou dinheiro da poupança dele e comprou lá o trator para o município com recursos privados. Só que na verdade não, gente. Ele deve ter feito lá um lobby, enfim, esforços para obter recursos públicos ou federais ou estaduais, enfim, para que houvesse lá a aquisição daquele trator para o município. Só que ele estava o quê? A gente vinculando o nome dele a um bem público. E isso fere o princípio da impessoalidade, porque a administração pública não tem rosto, a administração pública é apartidária. Tanto que o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele veda que em obras públicas, serviços públicos, propagandas governamentais, constem nomes, símbolos e imagens que possam caracterizar a promoção pessoal de um agente público. Tanto que as propagandas governamentais terão um caráter meramente educativo, elucidativo e de orientação social. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante, gente, não tem exceção em que isso é flexibilizado? Tem sim, por exemplo, homenagens póstumas, Colégio, Escola Municipal Deputado Eduardo Campos, né, que já se foi.
Homenagem póstuma é admitida. Ginásio de Esportes, deputado federal Ulisses Guimarães, tá? Então, se for uma homenagem póstuma, admite-se sim que você homenageie quem já se foi, dando àquele bem público o nome lá do falecido. Ok, gente? Muito bem. Prossigamos, então, a outro toque importante. Em decorrência aqui dessa ficção, em decorrência aqui do segundo sentido, do princípio da impessoalidade, né, cria-se uma ficção jurídica. Já que se proíbe a promoção pessoal do agente público, cria-se uma ficção jurídica. O ato é praticado pelo órgão e não pelo agente público. Tanto que se admite que se reconheça a validade do ato, mesmo que praticado por agente público, que exercia o cargo de forma irregular, porque o ato é praticado pelo órgão e não pelo agente público. Exemplo clássico, aquele guarda municipal, ele foi suspenso por 15 dias, por algum motivo não cumpriu a suspensão e exerceu o cargo público. E nesse ínterim, autuou vários motoristas infratores. Pergunta, auto de infração aplicado por um agente público que exercia o cargo de forma irregular é válido ou inválido? Válido. Princípio da impessoalidade, sua segunda vertente, ficção jurídica. O ato é praticado pelo órgão e não pelo agente público. Cuidado com isso. Tudo bem, gente? E só para fechar, alguns também trazem como sinônimo de princípio da impessoalidade a expressão finalidade. Ou princípio da impessoalidade ou princípio da finalidade. Por quê? Se a administração pública for neutra, imparcial e impessoal, consequentemente ela só alcançará uma finalidade, que é alcançar o interesse público. Muito bem. Legal. Gostei. Muito feliz. Vamos lá então, veio comigo. O atendimento do administrado, em consideração ao seu prestígio social, angariado junto à comunidade em que vive, não ofende o princípio da impessoalidade da administração pública. Então imaginemos lá o técnico do Seguro Social, lá no INSS, uma autarquia federal, uma fila imensa, e ele é muito fã de pagode. E lá no final da fila ele vê quem é aquele cantor, o pagodeiro Belo. O quê? Não, Belo aqui não pega fila. Sai daqui, vovó. Belo, pode furar a fila aqui que sou seu fã. Você é demais. Da época do Soweto, lembro de você? Belo aqui, famosão, não pega fila. Gente, qual que é a diferença para a administração pública entre um famosão, entre uma celebridade e um sem amigos? Nenhuma diferença. Então, se a administração pública, ela dispensa um tratamento diferenciado a alguém que é muito famoso, né, alguém que é muito prestigiado socialmente falando, ela trata o igual com desigualdade, ela fere sim o princípio da impessoalidade, a questão fala que ela não ofende, ofende sim, tá? Questão flagrantemente incorreta, questão flagrantemente falsa. Tudo bem, colegas? Beleza? Muito bem. É isso aí então, prossigamos e não se esqueçam, gente, impessoalidade, dois sentidos. Primeiro viés, a discriminação negativa. Segundo viés, proíbe a promoção pessoal do agente público. Legal, gostei, maravilha, pura vida. Vamos lá então? Princípio da moralidade. Amigos e amigas, relembrando, princípio da moralidade é constitucional explícito ou implícito? Constitucional explícito, também previsto lá no artigo 37 caput da Constituição. Legal. Gente, o que é moralidade para a administração pública? O conceito ele é um pouco abstrato, mas para a doutrina, o que seria moralidade para a administração pública, gente? Aquele sentimento de decoro, aquele sentimento de honestidade. Uma expressão um pouco abstrata, mas para melhor e maior doutrina, o que seria a moralidade para a administração pública? Aquele sentimento de decoro, honestidade, decência na gestão da coisa pública. Só que muito cuidado por quê? E aqui eu já teço uma primeira observação. OBS. Não confundam, gente, observação 1, tá? Não confundam moralidade para a administração pública com moralidade privada. Não podemos confundir moralidade para a administração pública com moralidade privada. O que é moralidade para a administração pública? Aquele sentimento de decência, de honestidade, de decoro na gestão da coisa pública. E o que é moralidade privada? Gente, são regras de conduta. Regras de conduta social. São regras que coadunam, que irão direcionar a sua atuação em sociedade. Regras de conduta social. Ok, gente? Por exemplo, não vá à missa pelado, Isso decorre da moralidade
Privada, privada. Agora, por exemplo, ó, não use um bem público para fins pessoais na ambulância do SAMU para uma festa mexicana. Moralidade para a administração pública. Gente, mais uma vez então, moralidade privada, regras de conduta social. Moralidade para a administração pública, sentimento de decência na gestão da res pública, da coisa pública. Ok? Legal. Tem um exemplo que eu gosto muito, um exemplo do grande mestre Matheus Carvalho, fera no direito administrativo. Qual que é o exemplo dele? Ó, 2 servidores foram flagrados fazendo extravagâncias, transando na repartição pública. Servidores flagrados pela chefia imediata, transando com extravagâncias na administração pública, na repartição pública. A chefia, meu Deus, que absurdo. Vistam-se, ó, de acordo, servidores federais, né? De acordo com o artigo 132 da Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico dos servidores públicos e serviços federais, aqui ó, artigo 132, Lei 8.112 de 90. Servidor que praticar conduta escandalosa e incontinência pública será demitido. E realmente foi instaurado um PAD, um processo administrativo disciplinar, e os servidores foram demitidos. Questão de prova. A demissão dos servidores safadinhos, ela foi estribada, ela decorreu do princípio da moralidade para a administração pública. Certo ou errado? Errado por quê, gente? Na verdade, aquilo feriu a moralidade privada. De acordo com o princípio da moralidade para a administração pública, eles até poderiam ter transado na repartição pública, desde que não houvesse o que? Dinheiro público. Aquilo feriu a moralidade privada e não moralidade da administração pública. Cuidado. Se fosse para encaixar algum princípio que embasou a demissão deles, qual princípio você encaixaria? Moralidade, não. Muito bem, princípio da legalidade, por quê? A lei determina que os servidores em questão, eles sejam demitidos. Princípio da legalidade e não moralidade. Muito bem. Gente, tem outro ponto importante, é o seguinte, ó. Observação 2. Observação 2. Vamos colocar aqui, OBS 2. Observação 2. Não tem como falar do princípio da moralidade sem ao menos comentar a súmula vinculante número 13. Súmula vinculante 13, ela explica o que é e repudia a prática do nepotismo. Nepotismo. Gente, tem o que é nepotismo? Nepotismo. Que essa súmula vinculante, ela proíbe, ela rechaça, ela repudia. O nepotismo é o famoso cabidão de empregos na administração pública. E não se esqueçam, coleguinhas, no Brasil, qual que é o único órgão que pode editar uma súmula vinculante? O Supremo Tribunal Federal. Artigo 103A da Constituição Federal. Após várias decisões sobre matéria constitucional no mesmo sentido, para que se evitem decisões conflitantes e também para que se evite uma chuva de ações repetidas, o Supremo Tribunal Federal, pela maioria de 2/3 de seus membros, ele pode editar uma súmula vinculante. E o teor de uma vinculante, ele passa a vincular ou obrigar toda a administração e todo o poder judiciário. Então, numa prova, jamais diga súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É uma redundância. Diga apenas súmula vinculante e demonstre aí o seu conhecimento para o seu examinador. Legal? Muito bem. E nesta súmula vinculante, o Supremo ele proíbe o nepotismo. O que é nepotismo? Nomear para cargos em comissão ou funções de confiança sem concurso, cargos em comissão e funções de confiança. Professor, qual que é a semelhança entre um cargo em comissão e uma função de confiança? Primeira semelhança, tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança, eles são funções e cargos de livre nomeação e livre exoneração, sem concurso. Cargo em comissão e função de confiança, livre nomeação e livre exoneração. Por exemplo, o cargo em comissão é aquele que você dorme empregado, lá com carnezão no seu armário Bartira, da sua cozinha Álamo, lá com carnezão do seu Uno Mille, acorda, vai trabalhar. As pessoas o evitam, conversinhas paralelas, um ambiente pesado. Você foi exonerado e nem sabia. Gente, o cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração. E a função de confiança também. Legal. E tanto o cargo em comissão, bem como função de confiança, só terão atribuições de direção, chefia e assessoramento. Na aula de agentes públicos, eu explico com mais detalhes as semelhanças e diferenças entre cargos em comissão e funções de confiança. Saibam agora que são atribuições de livre nomeação e livre exoneração. Legal. E o que é o nepotismo?
nomear cônjuge, companheiro ou parente, cônjuge, companheiro ou parente, até o terceiro grau para cargos em comissão e funções de confiança. Isso é nepotismo, isso fere o princípio da moralidade para o Supremo Tribunal Federal. Calma lá então, professor. Nomear cônjuge, nomear companheiro ou companheira, também se estende para a união homoafetiva, legal. E parente até o terceiro grau, linha reta, colateral e até por afinidade, para cargos em comissão ou funções de confiança é nepotismo. Eu entendi. Cônjuge, companheiro ou companheira, ou parente até o terceiro grau. Por que eu conto o grau de parentesco? Então, por exemplo, vamos lá. Nós temos os parentes descendentes, linha reta. Terceiro grau, filhos, netos e bisnetos. Legal. Parentes ascendentes, linha reta. Terceiro grau, pais, avós e bisavós. Nepotismo. Temos os colaterais. Minha irmã, por exemplo, para que eu chegue nela, que ela é colateral, eu devo primeiro ir até a origem. Origem, os pais, primeiro grau. Minha irmã, colateral, segundo grau. Minha sobrinha, terceiro grau, nepotismo. Minha sobrinha neta, quarto grau, colateral, poderia. A minha tia, eu poderia numerar minha tia Concheta para um cargo em comissão? Não é nepotismo. Tia, parente, colateral. Vamos lá então. Para que eu chegue nela, tem que chegar até a origem. Subo. Pais, primeiro grau. Avós, segundo grau. Tia, terceiro grau, nepotismo. O meu primo é quarto grau. Poderia nomeá-lo, nesse contexto, não é nepotismo. Mas e o primo de segundo grau? Não existe, isso é invenção brasileira, porque o primo é sempre de quarto grau para frente. Tudo bem, gente? Beleza? E isso engloba parentes consanguíneos e também por afinidade. O cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra e por aí vai. Ok? Legal. Só que muito cuidado por quê, gente? O próprio Supremo Tribunal Federal, ele entende que para alguns cargos, se a autoridade nomeia o cônjuge, o companheiro ou o parente até o terceiro grau, não é nepotismo. Então o Supremo, vou colocar aqui, o Supremo ele traz algumas exceções, tá? Exceções onde não seria caracterizado o nepotismo. Aqui, gente, ó, cargos políticos no âmbito do Poder Executivo. Cargos políticos no âmbito do Poder Executivo. O que seriam cargos políticos no âmbito do Poder Executivo, onde não seria caracterizado o nepotismo? Ministros de Estado, no âmbito federal, secretários estaduais no âmbito estadual e secretários municipais no âmbito municipal. Então, por exemplo, o presidente da República nomeia o filho como ministro da Agricultura, não é nepotismo. O governador nomeia a filha Pimpolha para o cargo de secretário estadual de Segurança Pública, não é nepotismo. E o prefeito, ele nomeia, por exemplo, o filho como secretário municipal de saúde, não é nepotismo. O STF entende que só seria nepotismo se aquele parente, se aquele cônjuge, ele não reunisse os requisitos mínimos de qualificação para ocupar aquele cargo. Daí, nesse caso, realmente seria nepotismo. Mas se o parente, o cônjuge, ele reúne requisitos mínimos para ocupar aquele cargo, nesse caso não é nepotismo. E qual que é a justificativa? Que o chefe do Poder Executivo, para que ele execute políticas públicas, ele quer pessoas da sua confiança ao seu lado, sejam parentes ou não. Então cuidado, tá, gente? Ó, então quer dizer o quê? Exceções: cargos políticos no Poder Executivo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, não é nepotismo. Exceto se aquele parente ou cônjuge não reúne o quê? Condições mínimas, né, para ocupar aquele cargo em comissão, aquela função de confiança. Legal. Só que muito cuidado por quê, tá? Estas exceções, estas exceptions, se limitam ao Poder Executivo. Elas não se estendem, por exemplo, para Tribunal de Contas. Tribunal de Contas é órgão técnico e não político. Lá é nepotismo. Exemplo, ó, Tribunal de Contas da União é formado por 9 ministros do TCU. 3 deles quem indica? Presidente da República. Se o Presidente da República, por exemplo, indicar o filho como ministro do TCU, lá é nepotismo por quê? Porque o Tribunal de Contas é órgão técnico e não político. Se o governador indica a esposa como conselheira do TCE, Tribunal de Contas do Estado, nepotismo, por quê? Tribunal de Contas é órgão técnico e não político. Então estas exceptions se limitam ao Poder Executivo, tá? E só para fechar, gente, para a doutrina, o nepotismo, ele fere 3 princípios. Moralidade na veia. Impessoalidade por quê?
Porque quando o gestor público nomeia um parente somente por esse motivo, falta-lhe neutralidade, fere a impessoalidade e também fere o princípio da eficiência. Por quê, gente? Porque ele não se pauta em padrões técnicos para nomear lá o parente, o cônjuge, e isso, consequentemente, acarretará uma ineficiência na administração pública. Beleza? Mas, professor, só para fechar aqui uma dúvida. E se você nomeia os meus e eu nomeio os seus? O nepotismo cruzado é nepotismo. Porque a súmula vinculante número 13, ela proíbe, bem no finalzinho, o quê? Os ajustes mediante o quê? Designações recíprocas. Nepotismo cruzado é também proibido. Lógico. Vou aproveitar o gancho aqui, gente, ó. Aquela decisão do Supremo é uma decisão recente, ó, 2018. Ó a decisão, ó. Cargos políticos e nepotismo, e súmula vinculante 13. Em regra, a proibição da súmula vinculante 13 não se aplica para cargos políticos de natureza política, como, por exemplo, secretário municipal. Realmente. Assim, a jurisprudência do Supremo, em regra, tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. Exceção. Poderá ficar caracterizado o nepotismo, mesmo em se tratando de cargo político, caso fique demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado. Nesse caso aqui é nepotismo sim, tá, gente? Então temos aqui, ó, uma decisão da primeira turma do Supremo e também da segunda turma do Supremo. Beleza? São duas reclamações aqui. Um relator foi o Barroso e na outra foi lá, gente, ó, o ministro Edson Fachin, redação dada aqui pelo Gilmar Mendes. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. E só para fechar aqui uma questão de prova, ó. Com base no princípio da eficiência e em outros fundamentos constitucionais, o Supremo entende que viola a Constituição a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assuramento, para o exercício de cargo em comissão de função de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta da União, Estado, DF, município, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. O que a banca fez? Selecionou, copiou e colou a súmula vinculante 13, questão correta. Mas calma lá, professor. O nepotismo, ele fere o princípio da eficiência? Fere. Eficiência, impessoalidade e moralidade. Com base no princípio da eficiência e em outros fundamentos constitucionais, realmente o nepotismo ele fere vários princípios constitucionais do direito administrativo. Só para relembrar então, gente, ele fere lá eficiência, por que eficiência? Quando a autoridade nomeia um parente somente por esse motivo, não se pauta em padrões técnicos. Fere a impessoalidade, falta-lhe neutralidade. E também fere o princípio da moralidade por razões óbvias. Tudo bem, gente? Então vale a pena vocês darem uma lida com mais cautela na súmula vinculante 13, beleza? Paro por aqui então, ó. Smacks, beijo no coração, tudo de bom e bons estudos. E insista, persista, só que jamais desista. Valeu!